Olá, tá começando o Diacevasta Entrevista. Nem te avisei, te peguei de surpresa e é isso aí. Seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Assis, o estagiário, e hoje provavelmente o ápice desse empreendimento autoral e pós-moderno que é o Diacevasta. A gente conversou com o Rubel na passagem dele por Londrina, ele veio apresentar o show da turnê Casas, em voz e violão, e a gente teve a oportunidade de conversar com ele, fazer uma breve entrevista, para trocar uma ideia sobre o disco, sobre a repercussão e mais um bocado de assunto. Mas antes da gente ir para esse papo, alguns recadinhos. Bom, o Diacevasta Entrevista a partir de agora não vai contar com a transcrição do áudio, porque senão a gente vai ficar parado. Já tem algumas entrevistas que estão na gaveta há muito tempo, porque eu fico esperando poder conseguir escrever toda a conversa e acaba nunca rolando e fica muito tempo parado, então agora a gente vai soltar os áudios e quando der vai rolar a transcrição, mas não fiquem tristes, você vai poder continuar ouvindo as nossas conversas durante o ônibus, enquanto você lava a louça, vai na academia e tudo mais. E se você gosta do que a gente faz, quer que nosso conteúdo continue existindo, evoluindo e trazendo cada vez mais conteúdo autoral sobre conteúdo autoral para a sua semana, seu mês, seu ano, sua vida, contribua lá no Apoia-se, apoia.se/Diacevasta, confira nossos valores e recompensas, aposto que você vai se interessar. Além disso, quero agradecer a quem nos deu a oportunidade de poder fazer essa entrevista e participar da organização do show. Então, muito obrigado ao Marlon, também ao Matheus Araújo, que deu uma força, e ao Dudes Cagliari, sempre presente, nos dando aquela força, cedendo seus equipamentos turbo para que tudo isso possa se tornar realidade em áudio. Então, muito obrigado. E também ao Rubel, obviamente, que estava cansadão, mas mesmo assim respondendo nossas perguntas com muita calma, paciência, com vontade. E foi bem legal. Obrigadão a todo mundo. Valeu, Rubel. E bora pro episódio. Rubel, obrigado primeiro por estar se dispondo nesse tempo aí, ó. Cansadão já passou por uma legião de fãs e tudo mais. Obrigado. É um prazer. É um prazer mesmo, mano. Você tá interessado em saber o que eu tenho pra dizer? Isso é ótimo. Pode crer. Cara, então, queria falar um pouquinho sobre o Casas, que foi o seu último disco. Na resenha que eu escrevi, eu começo falando que, à primeira vista, a primeira escuta, no caso, eu fiquei meio abalado, assim, com o disco, pelo contraste com o Pearl. É isso aí. Existia essa preocupação sua? Se você ficava pensando como seria a reação do público, dos seus ouvintes, com o lançamento do Casas? Antes de eu responder, você ficou abalado de que maneira? De que sentido? Cara, na primeira vez que eu ouvi, eu não gostei. Uhum. Principalmente quando foi lançando os singles, né? Eu ouvi o Colégio, achei muito interessante. Daí chegou Xixa e falei, quê? O que tá acontecendo, né? Aí depois que eu ouvi o disco inteiro, eu consegui entender melhor. Sim. Foi uma parada. Eu senti que essa foi a reação geral. As pessoas gostaram muito de Colégio. Quando eu lancei Xixi, elas queriam arrancar minha cabeça fora, porque eu tinha traído o movimento folk. E depois que saiu o disco, acho que elas entenderam melhor a proposta e o X fez mais sentido dentro do contexto do álbum. Mas sim, eu pensava muito sobre isso. Eu passei 3 anos, realmente... Essa foi a grande questão da minha vida real, assim, durante 3 anos. Eu pensava obsessivamente sobre isso. Porque eu sabia... Na minha cabeça, era muito importante o segundo disco, porque eu acredito um pouco na teoria de que ele define muito da carreira do artista, pensando nos artistas que eu admiro. Tinha uma tendência, os artistas que eu admirava no segundo disco, eles se reinventarem e trazerem uma coisa ainda mais nova, mais interessante. E os artistas que, pra mim, meio que ficaram perdidos na minha adolescência, eles não souberam fazer um segundo disco ou um terceiro que se reinventasse, sabe? Então, meu grande medo era esse, era ter feito um disco casual, que foi meio que acidental, que por uma série de conjunções da minha vida ele foi o que foi e deu muito certo. E que eu jamais conseguiria repetir essa mágica, entendeu? Então o meu receio era, a minha grande noia era isso, era ter sido um acidente. Então eu pensei, tá, eu tô com medo, eu vou usar ele a meu favor. Se eu tentar fingir que vai ser mais um disco despretensioso e que eu não me importo, eu vou me dar uma banda, eu vou dar uma banda em mim mesmo. Então eu quero assumir que esse disco vai ser ambicioso, que ele vai ser pretensioso, que ele vai ser muito mais bem trabalhado do que o primeiro e de que ele tem a pretensão de realmente fazer uma coisa nova e ousada, e eu vou correr esse risco.
Então, eu acho que de alguma forma ter a consciência da responsabilidade do segundo disco e o medo que vem disso foram muito bons para que eu trabalhasse muito. Que eu trabalhasse cada nota e não ficasse satisfeito enquanto o disco não tivesse perfeito na minha cabeça. Demais. E, bom, o disco tem bastante influência, acredito, do hip hop. Acho que foi, eu vi em algum lugar. Sim. Que foi um tempo que você ouviu bastante hip hop. E isso transparece não só na questão dos arranjos, como também nas letras, né? Acho que o primeiro disco, ele soa mais como uma parada... tem uma lírica, é muito mais folk mesmo. E já no segundo disco tem quase um speed flow em algumas horas, é muito interessante. Como que foi esse processo? Foi uma parada meio quase de arquiteto, assim, de pensar o formato? Como que foi essa parada? Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque não é... pouquíssimas pessoas percebem a influência do hip hop nas letras. Ela fica muito óbvia porque nas batidas eletrônicas e na produção, porque tá escancarado, mas na letra é uma coisa mais sutil. E foi uma construção realmente bem meticulosa de entender o tipo de narrativa do hip hop, de entender a forma de contar a história, que é um pouco menos linear, é um pouco menos literal do que a história do folk ou do samba. Geralmente tem versos que parecem desconexos, isso tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, eu acho. Tem uma coisa muito mais livre na forma de contar a história, sabe? De livre associação de ideias, que eu achei muito interessante. Eu tentei usar muito isso. E a outra coisa que eu tentei usar muito é a palavra como instrumento musical. A prosódia de cada palavra a serviço da música, sabe? O encontro de uma palavra com a outra formando um ritmo. Isso é uma coisa que o hip hop faz brilhantemente, que de fato soa como um instrumento musical, né? Às vezes eles escolhem, o Jay-Z tem essa teoria que o flow dele, ele escolhe um instrumento para acompanhar, um instrumento bem específico, tipo, uma música ele vai dobrar o hi-hat com o flow dele, outra música ele vai, sei lá, cantar junto com o baixo. Então tem essa consciência rítmica que é muito forte no hip hop, que me inspirou muito a escrever, tanto na questão da forma de estruturar as ideias e contar as histórias, quanto na forma de escolher cada palavra para que ela soasse ritmicamente interessante. Certeza escrita em giz de cera, pique esconde é bem melhor que pique bandeira, beleza no balanço, que seja assim pra vida inteira. E como foi a experiência de você... Foi uma parada experimental pra você, a bateria eletrônica dentro do som? Porque você sai de um disco que é muito mais íntimo, mais sutil e já você passa pra um disco com banda, com uma bateria eletrônica muito marcada e tudo mais. E como foi? Tipo, você já sabia o que você queria e foi experimentando? Acho que foi em MPC, não foi? A gente experimentou todos os métodos possíveis. Legal. Eu tinha uma ideia vaga de onde eu queria chegar, só que eu não tinha a menor ideia de como executar, porque nem eu, nem ninguém na banda, nem o produtor do disco dominavam o MPC ou dominavam qualquer método de produção de beat. Então a gente experimentou, foi um processo muito difícil, foram 2 ou 3 anos de tentativa e erro, foi realmente experimental, porque não chegou nenhum produtor de hip hop e falou: a gente vai incorporar, esse beat vai ficar pronto e você junta com a música. A gente teve que entender, cada música foi um processo diferente. Algumas foram literalmente como uma MPC, tocando o beat, fazendo ele acontecer junto com o violão e depois passando para o computador. Outros beats foram sampleados de outras músicas dos anos 70, como Mantra, por exemplo, que é uma bateria loopada de uma música soul. Tiveram músicas que foram feitas não no MPC, mas no Logic. Enfim, a gente foi testando muitos caminhos e cada música parecia fazer sentido de determinada maneira. Hoje em dia eu já tenho um método um pouco mais claro, mas o disco foi um processo insano e desgastante de aprendizagem, de como juntar, de como fazer beat e, mais do que isso, de como juntar um beat numa canção e fazer isso soar como uma obra acabada e não como um experimento, né? Porque isso era uma dificuldade muito grande. Por ser tão experimental, as músicas soavam experimentais. Eu não queria que elas soassem experimentais, eu queria que elas soassem como uma obra acabada. É isso. Massa. E, bom, disco pronto, todo mundo ouviu, foi muito bem recebido. E agora você traz pro show uma parada intimista de novo. Algo que a gente já
acho que o pessoal já tinha ouvido e gostado, em Pearl. Como que é essa relação, ou um retorno, talvez, para um clima, uma atmosfera diferente, para um disco que é muito mais urbano e mais aberto, eu acho, talvez. Sim. Então, isso acontece no show voz e violão, especificamente, que tem esse retorno à atmosfera mais intimista. O show com banda é o oposto. O show com banda ele é muito mais calcado nos beats e na banda. É na banda que efetivamente gravou o disco. E os arranjos são muito, muito, muito próximos do disco. Eu sinto, sinceramente, quase sempre insatisfatório tocar esse disco voz e violão. Porque eu acho que essas canções elas não falam por si só no violão como as canções do Pearl. Elas foram feitas para serem executadas daquela maneira. Elas já foram compostas pensando no beat que viria em cima delas, entendeu? Sim. Então ela no voz e violão, apesar de terem sido feitas muitas no voz e violão, eu acho que a música fica muito pelada. Então é uma coisa que eu ainda estou lidando, tentando entender como fazer elas soarem com potência, né? Com força no voz e violão. É um processo. Bom, então para fechar, pra gente completar nossos 10 minutos que eu prometi que ia conseguir cumprir, o Cícero, num Cultura Livre, ele comenta sobre o lance do artista, ele sempre tá à frente do ouvinte na questão do próximo disco, né? Enquanto a gente tá aproveitando agora o Casas, essa é a questão. Você provavelmente já tá pensando em uma outra parada e dentro disso outras escutas surgem, eu imagino. O que você anda ouvindo e se já existe um conceito, uma ideia, uma vontade de lançar algo novo? Eita. Não, de não lançar nem um pouco, não tenho nenhuma pressa. Eu acho que esse disco vai demorar, mas eu certamente já comecei a pensar muito nele. As referências para o próximo disco são muito mais literárias do que musicais. Legal. Porque ao contrário do segundo disco, que foi muito uma busca musical por um som específico, por uma forma de produzir, agora eu quero muito fazer uma busca pelas ideias do disco, sabe? Para juntar um pouco do que eu acho que é a força do primeiro disco, que tá muito nas ideias e na canção, com a força do segundo, que tá na produção musical. Mas então, antes de pensar até no gênero, não sei qual vai ser o gênero do disco ainda, mas eu tô pensando muito sobre o que eu quero falar e como eu quero falar. E sendo um pouco mais específico, eu acho que a principal referência é o realismo fantástico. Agora, o que isso vai virar, eu não sei. Demais. Ô, Rubel, muito obrigado pela sua entrevista, pela paciência. Que isso, foi uma boa entrevista. Massa. É bom quando a pessoa conhece a obra e se interessa de verdade. Pô, obrigado. E se quiser fazer um último adendo, falar um tchau, sei lá. Sejam felizes se vocês estiverem escutando aí. Espero que vocês gostem. Ouçam meus discos, ouçam outros discos também. E amem seus pais, e seus familiares e seus amigos. Tchau! Esse foi o Dia C Vasta. Se você gostou, compartilha com os amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau.